Bem, olá, boa tarde. Hoje nós iremos falar um pouco sobre a peça Amor com Amor se Paga, né, do França Júnior. Eu, Maurício de Oliveira Silva. Então, a gente vai fazer essa análise, né, desse tipo de texto, da expressão do teatro brasileiro. É isso mesmo, né, gente? Do teatro brasileiro. Então, a obra Amor com Amor se Paga, ela tem um cenário que é uma sala elegantemente mobiliada, né, apresentado dessa forma com uma sala elegante, sugerindo um ambiente de classe alta, ou talvez para criar essa impressão. Tem também a presença de um violão sobre a mesa para indicar um gosto de música e de arte, sendo que a música ela aparece em algum momento aí da peça, né? Traz também uma sofisticação para o espaço. Os personagens, eles vão ser o Eduardo Coutinho, parece ser o anfitrião. Ele está preocupado com a elegância e a sofisticação do ambiente para impressionar uma mulher. E também é caracterizado por uma combinação de vaidade e preocupação com a aparência. Tem o Vicente, que vai ser o servente do Eduardo. Ele mostra-se dedicado, mas ele comete alguns erros aí durante os atos da peça e revelam também uma combinação entre lealdade e incompetência desse servente. Ele faz uma surpresa com guardanapos em forma de coração e mostra uma tentativa em ser criativo, mas sua atitude subserviente e despreocupada também sugere uma falta de seriedade, pois o patrão dele pediu para ele trazer flores e ele acabou não levando, o que demonstra mais uma vez a incompetência. O Miguel Carneiro, ele é um homem desesperado, né, envolvido em uma situação de fuga, e traz um elemento de caos e comédia para a peça, contrastando com a sofisticação pretendida por Eduardo. Então ele quebra um pouco dessa sofisticação que a cena sugere no início dessa sala sofisticada e tudo mais. A Adelaide Carneiro é a mulher de Miguel, ela é envolvida em um romance clandestino com Eduardo e representa a figura da esposa insatisfeita, buscando uma emoção fora do casamento. As meninas vão comentar um pouco mais da personagem na frente. Emília Coutinho também é uma outra mulher envolvida com Miguel, mostrando uma situação aí de infidelidade múltipla, que adiciona também aí complexidade, ironia à narrativa. O enredo ele gira em torno de um encontro clandestino organizado por Eduardo para impressionar Adelaide. No entanto, a chegada inesperada do Miguel é seguida por uma série de mal-entendidos encontros e cria uma situação de caos e comédia. A peça ela explora temas de infidelidade, engano e também consequências públicas de tais atos. Também tem uma ligação com a viver por aparências. Os temas principais são infidelidade, engano, desmascaramento e classe social e as aparências, como eu disse, né? O estilo da peça é cômico e traz elementos aí de farsa. A linguagem é rica em expressões coloquiais e regionalismos da época, especialmente na fala de Vicente, que digamos que é uma pessoa que não foi alfabetizada ou não letrada, talvez, e que adiciona um tom autêntico, né, e humorístico. E as situações são exageradas, típicas da comédia de costumes, onde personagens são caricaturas de tipos sociais e suas interações geram aí as situações cômicas. Eu estou dando uma pescadinha aqui no texto, das anotações, só para o professor saber que a gente fez uma pesquisa prévia. Então, essa peça, ela utiliza a comédia para explorar temas sérios, né, como a fidelidade e a superficialidade das aparências sociais, e o uso desses personagens estereotipados e situações absurdas cria um ambiente de caos controlado, onde cada ação leva a reações cômicas. O texto também reflete uma crítica social que está embutida aí em um enredo que ele é leve e envolvente e torna-se um exemplo clássico de comédia de costumes. Eu vou passar a fala para as minhas colegas para elas comentarem também. E qualquer coisa eu apareço aqui de novo.
Uma, uma outra questão interessante que eu percebo é que, como vocês bem comentaram, o texto, apesar dele ter um tempo, né, ser escrito há um tempo atrás, a gente pode transferir os costumes para hoje em dia. Eu comentei com vocês já sobre a questão da política, né? Agora, nessa época eleitoral, os políticos eles criam imagens e isso está associado, por exemplo, com o texto A Sociedade do Espetáculo, que é um livro do Guy Debord, que ele diz que as relações elas são mercadorias e aparências aí de formas artificiais, né? Então as experiências elas são vividas de formas artificial. Você quando não tem, você aparenta ter para impressionar os outros. E aí a gente percebe isso no personagem que está em fuga, né? O Miguel, que ele está fugindo ali e não quer ser exposto nos jornais, porque ele tem uma carreira, ele tem toda uma construção simbólica em cima do que ele é, porque ele é uma pessoa, digamos assim, uma pessoa importante na sociedade. E aí a gente vê isso também nas relações de trabalho, onde famílias de nome, a gente vê que aí o nome dos personagens são Carneiro, Coutinho e tal, são nomes de famílias tradicionais, digamos assim, e a gente vê isso em cidades médias, cidades pequenas, que as famílias de renome elas se juntam para criar toda essa esse imaginário social onde eles têm poder, onde eles são pessoas importantes e por mais que alguns vivam de relacionamentos que são até às vezes são contratos sociais, porque a pessoa se casa, não dá certo, elas vivem juntas, mas elas têm outros romances nas ruas. A gente sabe disso, tem pesquisa sobre. Mas o nome ele é um símbolo, uma marca, uma coisa que é ali meio que intocada, mas é um imaginário construído aí à base de muito discurso e de poder, né, imposição, de escravidão que veio atrás. Então é um texto atual. Tem essa leitura aí das questões atuais também.
Só comentando mais uma coisa, uma vez eu ouvi uma frase que eu achei bem interessante, né? Que é de um filme, eu não sei exatamente o título, mas é uma professora falando, ela inspira assim profundamente, diz: o romantismo é uma desgraça. E, e quando a gente para pensar, essa criação de um tipo ideal de romance, de parceria, de parceiro, de relacionamentos, eles são bem irreais. E criam muitas vezes aí na cabeça das pessoas, principalmente das mulheres ainda, né? Que a gente vê nas histórias, nos contos de fadas ainda, uma ou outra que foge um pouco disso, a Bela ainda que é uma leitora, aí hoje em dia vem mudando um pouco isso com as princesas atuais, até porque princesa não era para existir princesa mais, né? Vamos combinar que já, a monarquia já caiu faz tempo. É, mas existe essa construção de um romance onde a mulher ainda vai ser subjugada. Porque para o romantismo existir na forma com que os livros contam, a mulher ainda tem que ser subjugada. Porque ela tem que ser delicada. Ela isso. Ela tem que ser delicada, ela tem que prezar pelo homem, ela tem que montar a mesa de jantar todo dia, não sei o quê, na hora que ele quer, ela tem que transar com ele na hora que ele quer, não sei o quê, não sei o quê. Todas aquelas discussões, e também o texto ele mostra que o ser humano monogamia também é uma construção mais social do que natural. A gente percebe até porque o ser humano evoluiu de hominídeos e tal, que nenhum era monogâmico. Mas enfim, né? É, senão a gente vai ver eu ia dizer. Monogamia social. Gente, por incrível que pareça, eu sou biólogo também, né? Os animais, alguns que a gente diz que são monogâmicos, eles não são. As araras mesmo, elas escolhem um parceiro para a vida toda, mas ela dá umas fugidinhas, até porque a variabilidade genética tem que existir, senão a espécie, mesmo perfil, monogamia social. O nome é isso, monogamia social. Então, essas relações de infidelidade e de hipocrisia, elas já existiam há muito tempo. E agora, vocês comentando, eu acho que o Vicente ele não era tão servente assim, não. Eu penso que quando ele errava, pode ser de propósito, porque ele queria falar, não, não quero fazer isso mais. Uhum, uhum. Isso. Eu acho que ele tá mais ali, eu quero é que o mar pegue fogo para eu comer peixe frito. Mas é isso. Então, assim, o nosso texto ele é sobre essas questões, né? O teatro brasileiro tem essa arrumação. A gente já viu várias possibilidades. Aí a gente agora vai pensar em como construir a cena. A gente até comentou sobre algumas questões de trazer para o mundo moderno, digamos assim, ou atual, talvez seja um termo mais correto, que isso dá para ser refeito. Até pensar se esses gêneros precisam ser esses mesmos, se pode ser uma mulher em outro lugar hoje com a nova leitura, né? Talvez. Então é isso. É que ele deixa uma sala sofisticada. O que é sala sofisticada, né? Aí a gente tem que ver para quem que é essa sala sofisticada e em qual época que é essa sala. A gente percebe ou até uma sala brega, né? Uma sala brega.
Sim. Dá para brincar com muita coisa nessa construção de cena, porque a cena ela fala uma mesa e um violão em cima, então é arranjo de flor, arrumada, a mesa arrumada. A gente pode. É uma mesa posta, é uma mesa tradicional, inglesa, de jantar. Que mesa é essa, entendeu? Então dá para brincar bastante aí. Eu acho que a gente vai ter várias ideias boas. É isso, eu estou satisfeito com o encontro e a gente se despede, né? E esperamos ter uma boa nota também, né? Que é volta, sim. Então, como diriam, né? Como diriam os ex-amores, terminamos. Valeu.